Nós somos a Igreja Batista Reformada de Porto Velho. Batista porque nós compartilhamos do pensamento dos princípios batistas, históricos até, reformados por causa da teologia reformada. Então nós temos a proposta de fato, ser uma igreja que resgata esses princípios e essa vivência. Os batistas com princípios reformados, eles já existiram na história. Na verdade, iniciou-se uma parte dos batistas, chamados de batistas particulares, e que eles surgiram e se desenvolveram muito bem, e depois na história até cresceram e evangelizaram e deram o crescimento para os batistas, e eles tinham um pensamento baseado no pensamento reformado. Importante enfatizar que, salvo engano, a gente se constitui na primeira Igreja Batista Reformada de Porto Velho. Decididamente nós não encontramos e não conhecemos nenhuma outra igreja batista reformada que de fato abrace e se identifique com essa postura. Em Rondônia também nós não conhecemos nenhuma igreja com essa característica. Daí a importância e daí a necessidade que nós vemos de uma outra igreja, dentre tantas que existe, porque existe de certa forma um vácuo nesse sentido, um vácuo em que no meio batista, nos princípios batistas, pessoas que se identificam e se sentem bem e compreendem a importância da fé reformada para os nossos dias, para contribuir com o Evangelho, com o Reino de Deus e com a nação. Nosso objetivo, então, é ser uma igreja que exponha, que pregue com fidelidade a palavra do Senhor, que tem um culto cristocêntrico e que tem uma vida que glorifique a Deus em todos os seus âmbitos, em toda a sua esfera. Estamos em Porto Velho há pouco tempo, estamos numa igreja, de certa forma, nascente, ela está se desenvolvendo, mas pela graça de Deus nós temos crescido, temos sido abençoados e sempre trilhando essa proposta de sermos fiéis, dispenseiros da graça do Evangelho de Deus, pregando a palavra com coerência, vivendo uma vida com simplicidade, mas com obediência ao Senhor e tendo o culto e o nosso momento de culto público e de reunião ao Senhor com reverência, com princípios que agradem ao Senhor. Nós contamos hoje com o culto aos domingos que a gente realiza. Nós temos a escola bíblica também dominical, onde nós trabalhamos o estudo bíblico, temáticas bíblicas para aprofundar o conhecimento e para edificar a igreja também. Nós não abrimos mão de um sério e comprometido ensino teológico, ensino bíblico para os irmãos. Nós nos reunimos também para orar em encontros de oração. Nós temos grupos específicos para trabalhar com homens e mulheres, para edificar as pessoas e essas categorias. Nós temos culto nos lares também, nós reunimos nos lares para ter um evangelho mais encarnado, um evangelho mais orgânico e não tanto institucional. Na verdade, a nossa visão é essa, a gente viver para a glória de Deus e viver uma vida mais de videira e de ramos, uma vida mais orgânica do evangelho e não tão institucional, só domingueira. Nós temos uma pequena livraria e nós nos dedicamos a trazer e oferecer à igreja livros de qualidade a preços módicos, a preço de custo. Então, justamente para a igreja ter acesso a uma teologia boa, uma teologia saudável, a materiais de qualidade. E nós encorajamos sempre a igreja da necessidade de estudar, de aprender, de ler, de crescer no conhecimento e na sabedoria de Deus, para também isso redundar em frutos, em abençoar vidas, em a pessoa ser transformada, a pessoa seguir o seu caminho de santificação e ser abençoada e abençoar outros ao seu redor. Nós também temos uma pequena biblioteca e o objetivo da biblioteca é ser mais uma opção ainda que facilite o acesso dos irmãos à literatura. Então nós temos alguns livros na igreja, então os irmãos têm acesso a pegar esse livro, a consultar no local ou levar para casa e fazer a sua leitura e depois retornar para a igreja. Então existe esse projeto também de biblioteca para os irmãos usufruírem e acredito que nós temos tido bons
frutos. Vários irmãos têm feito uso da biblioteca e tem sido edificado. Então nós temos uma literatura bem interessante também para abençoar e auxiliar a igreja. Nós vivemos atualmente o que a gente pode considerar assim um renascimento, um crescimento da teologia reformada. Houve um resgate disso nos últimos anos, nas últimas décadas no Brasil e no mundo, principalmente no hemisfério sul. Então a gente vê a fé reformada, ela sendo apreciada, os solas, os 5 pontos do calvinismo chamado. Então isso está sendo descoberto no Brasil, na verdade. Eu acho que nunca antes na história a gente teve um contato mais enérgico com isso. Devido a vários motivos a gente tem esse acesso hoje. Várias livrarias começaram a trabalhar essa questão específica com publicações, traduções voltadas a esse gênero. Então a gente começou a ter mais literatura, mais teologias, aquele material teológico com essa linha. Então chegou a nosso acesso. Grandes pastores aí mais populares e que tiveram também a sua contribuição para popularizar isso, né? Os que a gente conhece aqui do Brasil mesmo, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Jonas Madureira, Frank Ferreira, o Renato Vagens, Paulo Júnior, agora um jovem que está se destacando muito sabe também, o Iago Martins. Então vários outros têm popularizado, porque a gente tem visto, tem conhecido esses pastores, o que eles escrevem também, e isso tem fomentado também a igreja. A internet também, sem sombra de dúvidas, auxiliou muito isso. O YouTube, as redes sociais, o Facebook, o Instagram, então impulsionaram muito isso, as pessoas tiveram acesso. Tem os que comparam até hoje a influência das redes sociais para a fé reformada, da influência que teve a imprensa de Gutenberg para as 95 teses de Lutero. Então a imprensa que fez as 95 teses de Lutero se difundir e se espalhar. A fé reformada, ela teve esse crescimento, esse ressurgimento atualmente por causa das mídias. Então as mídias possibilitaram o acesso mais fácil, a popularização. E uma vez que as pessoas conhecem, olham e veem a coerência, então está tendo muita aceitação. Então, para você ter uma ideia, hoje tem um congresso lá na Paraíba, no período de carnaval, chamado Consciência Cristã. Ele, nesse período de carnaval, ele reúne em torno de 100 mil pessoas ali no Nordeste, mais de 10 mil pessoas por dia. E a perspectiva é a perspectiva da fé reformada. É claro que a perspectiva é do Evangelho, mas o Evangelho que a gente compreende, que fala o que a gente está dizendo na fé reformada. Não são coisas antagônicas, a gente está dizendo a mesma coisa. Então, é isso que acontece, essa popularização. Então, está surgindo muitas igrejas batistas reformadas. Aqui em Porto Velho, como nós somos a primeira, quando a gente fala batista reformada, alguns até dão risada. Reformada é porque teve uma reforma? Não entende nem porquê do nome reformado ainda. Mas já existe batista reformada, já existe em São Paulo, já existe em Brasília, já existe no Pará, nosso amigo Fernando Angelim lá, existe lá em Caruaru, no Nordeste, existe aqui em Porto Velho, existe centenas já de igreja batista reformada. Existe a igreja reformada no Brasil, o nome Igreja Reformada. Existem os próprios presbiterianos que, de certa forma, historicamente foram os que mais foram a âncora, né, e os guardiões dessa perspectiva. Dentro do presbiterianismo, a gente também vê um movimento para resgatar, porque nem todos também manteram essa chama acesa, então a gente vê também esse resgate. De forma que a gente tem no Brasil hoje essa impulsão da fé reformada. E isso é salutar. Quando a gente estuda as escrituras, quando a gente estuda os fundamentos doutrinários, a gente vê coerência. A gente não está falando de coisa absurda, a gente está falando de coisa muito coerente, coisa que está atraindo, salvando vidas, edificando pessoas e mudando realidades. A fé reformada, a perspectiva dela, ela tende a valorizar o ensino, a valorizar o entendimento das escrituras, a palavra, a suficiência da palavra, a compreensão da palavra, em oposição também a muito misticismo às vezes. A gente vê muito misticismo, a gente vê muito espiritualismos dentro do contexto evangélico.
e muitas práticas que não são bíblicas. Então aí eu deixo um recado, se alguém se identifica, está em Porto Velho ou nas regiões, quiser fazer uma visita, para nós as portas estão abertas. Então a gente fica localizado aqui na Salgado Filho, 2435, aqui em Porto Velho, entre a Pinheiro Machado e a Avenida Quintino Bocaiúva. Salgado Filho, 2435, entre Pinheiro Machado e Quintino Bocaiúva. Você é nosso convidado para estar conosco, então.